Paz do Senhor, meus amados. Aqui quem fala é o presbítero Ricardo. Nesta manhã, meus amados, eu quero falar um pouquinho só sobre perdão, ao qual o Senhor colocou no meu coração para estar passando para cada um de vocês que vai estar ouvindo. E falar sobre perdão é algo profundo, aonde muitas das vezes a gente não quer perdoar os irmãos. Às vezes é da família, às vezes é no trabalho, às vezes é esposa, filho. Às vezes a gente não quer fazer relação em perdoar, porque muitas das vezes é porque fomos machucados. Mas se a gente for para a palavra do Senhor, a gente vai ver que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não faz como o homem faz. Tanto que o Senhor tem nos perdoado. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre o perdão. E em relação ao perdão, para mim, na minha visão, a pior parte é quando você fala algo ou faz algo contra outra pessoa, coisas que às vezes o Espírito Santo de Deus manda você se calar, e muitas vezes você fala algo fora do tempo, que não é para falar, e aí fere aquela pessoa com palavras, com gesto, com atitude, com coisas que não é para ter feito. E para mim, quando eu falo a pior parte, é quando você vai depois ter que pedir perdão, aonde o Senhor lhe incomoda. Porque como é que você vai querer um perdão do Senhor se você não quer perdoar? Como é que eu quero um perdão da parte de Deus se eu mesmo não quero liberar um perdão? Então, para eu perdoar, ou seja, para eu adquirir um perdão, a gente também tem que perdoar. Às vezes a gente vai estar certo? Vai estar alicerçado nas coisas que a gente vem fazendo, a gente vai achar até como certo. Vai achar que está alicerçado na rocha, por achar que está fazendo as coisas certas. Mas tem situação que o próprio Deus permite coisas virem a nós para que a gente possa ser confrontado. E quando gera um confronto, a gente, por ser humano, homem falho, de carne e osso, muitas das vezes a gente larga palavras fora do tempo. Muitas das vezes o Senhor quer que eu ore, que vocês orem por aquela pessoa. Fora que quando a gente não adquire o perdão, pode perceber que aquela pessoa muitas das vezes acaba ficando doente, fica adoentado, porque não libera aquilo que está de dentro para fora. Chegar lá na pessoa, eu sei que não é fácil. Aquela pessoa que ele feriu, que ele machucou, que falou coisas que doeu o seu coração, doeu lá na alma. Não é fácil chegar e pedir o perdão. Mas prova viva disso tudo é Jesus. Quando ele estava ali na cruz, e os pessoal zombando dele, mandando ele descer, você vê que ele olha para o céu e diz ao Senhor: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Você vê que o Senhor, ele tinha todo o comando. Se ele quisesse, nem para a cruz ele não ia, por mim, por você. Porque tem um ditado aí fora que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira de Satanás. Porque se você parar para analisar, você vai ver que naquele dia a multidão pedia para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Então a voz do povo não é a voz de Deus, porque a multidão pedia para soltar Barrabás, mas mandando crucificar Jesus, o qual não tinha feito nada de ruim, só estava pregando a palavra de Deus, estava pregando arrependimento. E quanto de nós muitas das vezes é justiçado? Pessoas que você ajuda, acolhe, abraça, faz o que pode fazer por aquela pessoa, paga preço, ora, jejua, sobe monte, desce monte, faz campanha, e de repente aquela pessoa vai lhe dar as costas.
Quantas pessoas fazem isso conosco? Então, para você ver, meus amados, que ainda assim o Senhor fala que Ele não vê como o homem vê. Ele vê o que está diante do coração, está aqui lá dentro do coração. Eu olho a aparência, o que está aqui à frente dos meus olhos, mas o Senhor vê o que está no coração. Então, o Senhor manda a gente perdoar, porque quando o Senhor Jesus veio como homem, como carne, que Ele veio nessa terra, Ele veio por um propósito, por mim e por você. Pagar um preço na cruz por nós que não valia nada, mas Ele fez o trabalho dele, a parte dele. Pagou o preço de cruz. E ainda a multidão cuspindo, bofeteando, levou chicotada. Passou aquele processo doloroso que eu creio que eu e você, nenhum de nós aguentaria. Mas mesmo assim, Ele, quando se deparou ali naquela cruz que está em Mateus 6, 14 e 15, que fala sobre perdoar aos homens, porque não sabe o que faz. Eu vou abrir aqui a Bíblia em Mateus, onde o Senhor vai falar em relação a isso. É Mateus 6, no seu versículo 15 e 14, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você vê que Jesus foi na cruz e pediu ao Pai que perdoasse o meu e o seu pecado. Nós, falho, pecador, mas mesmo assim o Senhor não olhou como homem vê. O Senhor mandou nos perdoar. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Naquele dia a multidão falava: solta Barrabás e crucifica Jesus. Imagine, você ajuda a pessoa, faz de tudo pelaquela pessoa, e as pessoas vão, lhe dão as costas. Mas isso também existe, Deus permite, porque há um processo, porque serve para a gente amadurecer em cima disso. Porque se o Senhor não fosse na cruz, eu e você não estaríamos aqui hoje. Mas mesmo assim o Senhor, pela sua misericórdia, entregou o seu único filho, fez vir à terra, passou pelo processo doloroso, processo de traições que teve na sua caminhada, mas mesmo assim Ele cumpriu o objetivo dele. Ele cumpriu o objetivo, por isso que quando Ele fala que para ir ao Pai tem que ir ao Filho. Por isso que a gente tem que aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida. Porque foi Jesus que pagou o preço de cruz. Não foi Maria, não foi João, não foi Tomé, não foi Judas, não foi José, não foi Tadeu, não foi Pedro, não foi Bartolomeu. Foi Cristo que pagou. Tem ditado aí fora que o pessoal fala que todo lugar leva a Deus. Pode até falar o nome de Deus. Sim, pode até falar. Várias religiões falam de Deus. Mas só um traz a salvação, que é através de Cristo Jesus. Que Ele fala que para ir ao Pai tem que ver ao Filho. Em João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente passa a conhecer a verdade e aos processos da nossa caminhada, a gente vai sendo tratado liberto em certas áreas da nossa vida. É por isso que tem situação que você tem que pedir perdão, porque a gente vai ser confrontado no dia a dia da nossa vida. Então há necessário que a gente venha perdoar. Há uma necessidade que a gente venha lançar o perdão. Porque como é que eu quero ser perdoado? Orar a Deus: Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, aquelas pessoas que eu falei palavras que não convêm, assim. Como é que eu quero que Deus perdoe os meus pecados
as minhas transgressões se eu também não quero perdoar? É fácil? Negativo, não. Mas se o Senhor manda a gente perdoar, o que é que o Senhor fala em Mateus 18, 21, 22? Vou lá. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, se for somar 7 vezes 70, vai dar 490. Imagine você ter que perdoar durante um dia 490 vezes. Não só 7, mas 490 vezes. Se você somar 7 vezes 70, dá 490. Eu só falar não só 7, mas 70 vezes 7. Então, meus amados, o Senhor fala sobre perdão para que a gente possa perdoar. Não só 7, mas 77. É fácil? Não. É complicado? É. Ainda mais as pessoas quando a gente estende a mão, que a gente dá o braço, ó, e traz para perto de nós. E aquela pessoa depois das costas nos dá uma apunhalada por trás. Mas é um processo. Tudo isso aí que acontece na nossa vida é para que a gente possa amadurecer. É para que a gente possa, ó, fluir cada vez mais por caminho do Senhor. Porque para a gente subir para a glória, há um processo aqui na terra. Você tem que passar, eu tenho que passar. Porque como é que a gente vai subir para a glória se a gente não passar pelo processo de aprendizagem aqui embaixo? Em Mateus 18, 18, o Senhor diz assim, ó, a palavra deles: o que for ligado na terra será ligado no céu. Então, como é que você quer que o Senhor ligue suas orações na terra que você está fazendo? Como é que você quer que Deus ligue no céu? Como é que você quer que Deus perdoe a sua oração, seus pecados aqui na terra, se você também não quer perdoar? Então o Senhor vai ligar suas orações no céu, vai descer com resposta de bênção, de resposta que você tem pedido a Ele, mas vai conforme o que você está fazendo, está trilhando na presença de Deus. Aqui na Bíblia tem várias mensagens que falam sobre perdão. Eu não vou poder eu não vou pegar todas, nem peguei também, porque vai se estender um bom tempo. Mas se você abrir na palavra do Senhor, tem várias passagens que falam sobre perdão. Eu vou citar mais um aqui, que está em Mateus 6, 14 e 15. Que eu acabei de falar agora. 14 e 15. Que diz assim: porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então Deus manda a gente perdoar as vossas ofensas. Se a gente perdoar aquele que vem a nós, Deus também, o prazer do Senhor também é nos perdoar. Porque grande é a misericórdia do Senhor na minha e na sua vida. Sabe qual é a pior parte, como eu já falei, de pedir perdão? É quando a gente ofende a pessoa. Que o Senhor fala: não fale, não fale, não fale, você sem querer larga. E aí depois, meu Deus, e agora? Essa é a pior parte agora, que você tem que ir lá pedir perdão. Essa parte, eu digo por mim aqui, às vezes dói. Entendeu? Meu irmão aqui também, João, no 1 João, o Senhor também vai falar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que o Senhor está falando em João, que Ele é fiel e justo para nos perdoar, se confessarmos. Você vê que é uma necessidade de confessar. Independente da situação, é necessário você confessar o pecado. Porque é o Senhor que é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. É o Senhor que nos perdoa. Só Ele tem poder para tudo isso. Ainda mais quando a gente se depara com Ele, que a gente bota o nosso joelho no chão: Senhor, me perdoa, Senhor, o que eu tenho feito. Deus vai me perdoar. Mas tem situação que às vezes existe um processo.
Às vezes tem processo doloroso. Quantas pessoas estão no leito de dor hoje porque não liberou perdão? Estão doentes de alma. Estão presos porque não liberou o perdão. E quando você libera, você vê que você fica mais leve, você sente outra coisa, sente paz dentro de ti. Então, como eu falei, se eu for citar aqui, tem várias passagens de perdão que fala em relação ao perdão. Então, meus amados, para finalizar, eu queria falar só mais um aqui também, que está em Colossenses 3,13, que diz assim: suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, assim como o Senhor nos perdoou, façamos também. Ah, mas porque não foi você que foi ofendido, não foi confrontado, não foi você que ouviu coisas desnecessárias, aonde eu ajudei, estendi a mão, fiz isso, fiz aquilo. Eu sei que não é fácil, mas se o Senhor manda a gente perdoar, como ele falou em Mateus 18, 21, 22, só 7 vezes Pedro indagando ele: Senhor, 7 vezes? O Senhor falou: não, 70 vezes 7. Então, meus amados, finalizando, eu quero que você preste muita atenção, meus irmãos, e coloque isso dentro de você, no coração. Perdoar é fácil? Não. Mas quem fica preso é você quando não perdoa. Quem fica preso é você, porque você fica adoentado. Porque quanto mais você lembra daquela pessoa que foi indigna com você, aquela pessoa que realmente deu as costas para você, quando você várias vezes deu a mão, quem fica doente é você. Porque você fica preso com tristeza, com angústia, não consegue desenvolver a sua vida como você desenvolveu antigamente, porque está preso ali, aquela coisa que está lhe machucando e doendo. Então, libere o perdão e deixe Deus trabalhar. Deixe que Deus faça parte dele. Nesse momento, só vou fazer uma breve oração, finalizando, porque se eu for mexer aqui na Bíblia, eu vou achar muito local que vai falar sobre perdão e vai tomar o tempo além do que eu estou falando. Então, meus amados, perdoar é fácil? Não. Mas quem fica doente é você quando não libera o perdão. Você adoece, pessoas às vezes adquirem doenças por falta de perdão. Eu digo a você que eu já vi vários testemunhos de pessoas, por não liberar perdão, adquirir a doença porque está preso, amargurado de alma, de espírito. E muitas das vezes quando libera, você vê que Deus começa a trabalhar. Por quê? Porque fez o que o Senhor mandou fazer. Santo Deus, maravilhoso, eterno Pai, nesse momento, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um momento, Pai. Pai, sei que se eu fosse mergulhar na Bíblia, achar várias passagens falando sobre perdão, mas prove ao Senhor, Pai, até aqui, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, Pai. Então eu te peço, Deus, que essa pessoa que está aí fora, Senhor, que está vendo esse vídeo, eu te peço que o Senhor possa visitar de forma e de maneira sobrenatural, Deus. Que o Senhor possa fazer aquilo que o homem não pode fazer. Porque só o Senhor tem poder sobre nossas vidas, Deus. Só o Senhor sabe o dia e a hora de cada vida aqui na terra. Porque é o Senhor que é o nosso fabricante. É o Senhor que colocou, Pai, sobre nossa vida o prazo de validade sobre cada um de nós. Então só o Senhor sabe, cada um de nós, o dia que vai vencer. O dia que vai chegar a nossa hora. A gente não sabe se é agora, se é daqui a um minuto, se é daqui a tarde, a noite, amanhã. A gente não sabe o de agora, imagina o de amanhã. Só o Senhor sabe, Deus, o prazo de validade de cada um de nós aqui na terra. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor venha, Pai, cada vez mais nos alcançar, nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal, do dia perverso, das línguas, Senhor, malignas, Senhor, das artimanhas, das ciladas de Satanás contra nós. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Pai, uma unção
tremenda e poderosa, Deus. Que a gente possa, Senhor, cada vez mais trilhar os teus caminhos, os teus passos. Porque só o Senhor é Deus. E não existe outro igual a Ti. E desde já, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros e pelas minhas transgressões. E por essas pessoas que estão me escutando, Pai. Que o Senhor possa fazer o mesmo, Deus. Que essa pessoa possa ter a mente aberta, o entendimento aberto e possa liberar o perdão. Porque está adoecendo, Pai, cada vez mais por não liberar perdão. E eu te peço, Deus, porque eu sei que não é fácil, ajuda essa pessoa, Deus. Vai lá, amigo Espírito Santo, e faz aquilo que o Senhor tem de melhor e que o Senhor sempre faz de melhor na nossa vida. Visita essa pessoa agora e que essa pessoa venha liberar perdão, para que no mundo espiritual ela esteja liberta. Pai, muito obrigado, Pai. Liga no céu, Pai, a minha oração. De acordo com Mateus 18:18, o Senhor fala que o que for ligado na terra será ligado no céu. Então liga no céu, Pai, essa oração feita aqui agora na terra. E traz do alto, Pai, abaixo, resposta, para que teu nome, Senhor, cada vez mais venha a ser glorificado. E que teu nome, Senhor, cada vez mais venha a ser exaltado. Porque só o Senhor é Deus e não existe outro igual a Ti. Porque só o Senhor é Deus e não existe outro igual a Ti. Porque só o Senhor é Deus, Pai, e não existe outro igual a Ti. Pai, muito obrigado. Visita essa pessoa e alcança agora. E que o perdão seja liberado, Pai, para que essa pessoa também seja liberta, curada e transformada pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.